Vídeo é um resumo do função seno 1, função seno 2, onde eu tenho aqui o resumo dos 4 parâmetros. O A, ele como desloca o gráfico verticalmente para cima ou para baixo, ele tem o poder de alterar a imagem. O B, o módulo de B é a amplitude da função seno, então ele também tem o poder de alterar a imagem. Detalhe que se o B for menor que zero, inverte entre aspas, o sentido do gráfico. Por quê? Normalmente o gráfico seno, ele parte do ponto médio, vai para o máximo e termina no médio. Quando o B é negativo, o gráfico começa do médio, vem para o mínimo e termina no médio. Só isso, mas a amplitude permanece inalterada. O C é o que já foi discutido, o C altera o período de forma inversamente proporcional. Essa relação aqui, ela tem uma facilidade para trabalho, porque se eu dou o período, você descobre o C, se eu dou o C, você descobre o período, e aí fica muito prático. E o valor do D, ele faz deslocamento horizontal do gráfico. Ele não altera período, não altera imagem. Vale lembrar que os únicos que têm o poder de alterar a imagem em período são exatamente o A e o B, que altera a imagem, e o C, que altera o período. D só promove o deslocamento horizontal, ok? Então, aqui tem um resuminho. Nós vamos tentar responder essa pergunta aqui sem função de gráfico. Quando eu olho para essa função, eu vejo o A, que é o valor médio, que vale 3, o B, que é a amplitude. Eu tenho duas maneiras de pensar no conjunto imagem. Eu posso substituir o seno de x por 1, ok? Que é o valor máximo que o seno pode ter, aqui do ciclo trigonométrico. Ou eu posso trocar o seno de x por menos 1, que é o valor mínimo que o seno pode ter. Ocorre que se eu faço essa troca, 3 mais 2 vezes 1 dá 5, 3 mais 2 vezes menos 1 dá 1. Então, eu tenho imagem de 1 a 5. Mas eu também posso pensar assim, se eu estou no valor médio e eu tenho uma amplitude de 2, 3 mais 2 dá 5, 3 menos 2 dá 1. Então, eu posso também trabalhar médio mais amplitude, médio menos amplitude. É a mesma conta que eu fiz aqui, só pensada de forma diferente. E aqui eu tenho uma outra função, 3 menos 2 seno x, eu coloquei essa função aqui para mostrar o B positivo e o B negativo, né? A imagem continua sendo de 1 a 5, só agora percebam, quando o B é positivo, quando eu substituir o máximo do seno, eu descobri o máximo da função. Quando eu substituir o mínimo do seno, eu descobri o mínimo da função. Agora, como o B é negativo, se eu substituo o máximo do seno, eu descubro o mínimo da função. E se eu substituo o mínimo do seno, que é menos 1, eu calculo o máximo da função, que é 5. Mas o conjunto imagem continuou o intervalo fechado de 1 a 5. Isso prova que, realmente, ser mais 2 ou menos 2, no quesito amplitude, no quesito conjunto imagem, não altera em nada. Apenas uma inversão no sentido do gráfico, como eu falei anteriormente. Agora, eu tenho aqui a determinação do período. Lembrando que o período é 2π sobre c. Se o x está sendo multiplicado, o período vai ser dividido. Então, basta que eu olhe para o valor do c e substitua 2π sobre c, 2π sobre 3. Então, o período dessa função é 2π radianos. 2π sobre 3 radianos. E quando for x sobre 3, eu tenho 2π dividido por c, 2π dividido por 1/3, que é o valor do c. O período vai ser 6π radianos. Isso prova que quando o x é multiplicado por 3, o período é dividido. Quando o x é dividido por 3, o período é multiplicado. Passando então para o próximo. Agora eu tenho uma pergunta que é: qual o primeiro valor do período?
O primeiro valor do período, eu quero saber onde começa o período no gráfico. Então, eu tenho aqui Cx mais D. O primeiro valor de seno é zero. Então, quando eu igualo isso a zero, eu concluo que alfa, que é o primeiro valor do período, é menos D sobre C. Basta que eu iguale isso aqui a zero. Então, aqui eu tenho o C vale 2 e o D vale menos π sobre 3. Se o primeiro valor pode ser calculado pela relação menos D sobre C, fica menos π sobre 3 sobre 2. Conclusão, o primeiro valor do x do gráfico é π sobre 6. Nessa outra pergunta, eu tenho x sobre 3 mais π sobre 4. Aplicando a mesma relação, menos D, que é π sobre 4, dividido por C, que é 1/3. Resolvendo essa continha, aplicando aí a divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, eu tenho o primeiro valor do período como menos 3π sobre 4, o que mostra que estávamos certos lá no outro slide. Quando o D é negativo, o gráfico começa do mais π sobre 6, à frente, deslocado para a direita. Quando eu tenho aqui x sobre 3 mais π sobre 4, a gente percebe que o gráfico foi deslocado para trás. Ele está começando do menos 3π sobre 4. E aí uma função completa agora com 10 menos 8 seno de 2x menos π. Primeiro conjunto imagem, eu tenho 10 menos 8 vezes 1, 2, 10, menos 8 vezes menos 1, 18. Ou seja, basta trocar o seno de 2x menos π por 1, que é o máximo que ele pode assumir, e por menos 1. O período é a relação 2π sobre c. Se o c vale 2, 2π dividido por c, π. Outra coisa que a gente pode pensar, o valor médio é 10, está aqui, e a amplitude é 8, ok? Esse último slide, eu tenho agora a mesma ideia. Menos 4 mais 2 seno de x sobre 2 menos π sobre 7. Se a pergunta do problema é saber período, imagem, valor máximo, valor médio, valor mínimo, amplitude, a letra D eu nem olho para ela. Então, pegando a imagem, menos 4 mais 2 vezes 1 dá menos 2, menos 4 mais 2 vezes menos 1 dá menos 6. Então, conjunto imagem de menos 6 a menos 2. Período, 2π dividido por c. Se o c vale meio, 2π dividido por meio, 4π. Lembre-se, quando o x é dividido por 2, o período é multiplicado por 2. O valor médio aqui é menos 4 e a amplitude é 2. Beleza? Então, isso aqui é apenas uma aplicação desses conceitos que a gente viu no função trigonométrica, função seno 1 e função seno 2. Ok? Até a próxima.